título que nós vamos falar hoje, como alguns já devem ter visto, é qual a nossa atitude depois de sermos corrigidos por Deus? Ou seja, depois de recebermos um alerta da parte de Deus, uma chamada de atenção, como é que nós reagimos? E neste sentido, eu tive durante estas semanas a explorar uma personagem da Bíblia muito interessante, mas também muito polémica, e é Eli, ok? E agora os irmãos devem estar a pensar, mas Eli, ele não deixou um bom legado na Bíblia. E o que nós sabemos de Eli é que Eli deixou um mau legado exatamente no seu ministério e na sua vida familiar, especialmente na sua vida familiar, que acabou por contaminar o seu ministério, ok? Mas eu queria hoje desafiar a igreja a ver Eli de uma perspectiva diferente, ok? Não só olhar para o mau legado que ele nos deixou, aquele que a Bíblia explica, ok? Mas a vermos Eli de uma maneira diferente, porque se olharmos bem nós conseguimos aprender muito com Eli. E porquê é que eu fui buscar Eli? Porque Eli não levou exatamente uma reprimenda fácil de ouvir na palavra. Eu não sei se os irmãos já leram, já tiveram a oportunidade de ler, mas sempre que eu leio aquele excerto da palavra do Senhor a exortá-lo, aquilo é duro, irmãos. Aquilo é muito duro. Eu acho que na Bíblia eu nunca vi uma exortação tão dura como Eli levou. E com o eu dizer que é dura não significa que não foi justa, porque Deus sabe o que faz e Deus é justo. Por isso, foi por isso que eu fui buscar Eli, ok? Mas alguns irmãos devem estar a pensar, mas quem foi Eli? Alguns irmãos já sabem, mas eu vou contextualizar um bocadinho as suas circunstâncias, o tempo em que ele viveu, ok? Eli pertencia à tribo de Levi, e a tribo de Levi era característica por levar o povo à adoração, o povo de Israel à adoração, ok? E este povo não tinha um território dado por Deus. Este povo habitava no meio das tribos para levar o povo à adoração. E Eli pertencia à tribo de Levi e era descendente de Arão através de Itamar. E era esta descendência que ocupava os cargos de sumo sacerdotes. Então, Eli foi sumo sacerdote e juiz durante 40 anos. E este período em que a Bíblia nos fala em 1 de Samuel, ali nos primeiros capítulos de 1 de Samuel, é um tempo muito curioso. Porquê? Porque ainda não acabámos a época de juízes, em que havia aquele ciclo do povo de Israel, em que era pecado, castigo, arrependimento e libertação. Havia este ciclo constante em que o povo pecava e Deus libertava, e nesta época de libertação, Deus levantava sempre alguém, um juiz, para fazer o trabalho que fosse necessário. E muitas vezes era liderar o povo em batalha. Então, Eli não foi este juiz tradicional de levar o povo em batalha, mas mesmo assim foi juiz. E foi o penúltimo juiz que Israel teve, ok? Antes de Samuel. E é com Samuel, que é o seu descendente depois no sacerdócio, e é com Samuel que depois o povo decide pedir um rei, acabando assim com o sistema teocrático, ou seja, em que Deus governava, ok? Então é neste período, no final de Juízes, mesmo no final de Juízes e um bocadinho antes do povo pedir um rei. Então foi juiz durante 40 anos e sumo sacerdote. E quando nós pensamos em sumo sacerdote, nós pensamos, o que é exatamente um sumo sacerdote? Porque é que ele é diferente dos outros sacerdotes? Ora, o sumo sacerdote tinha deveres especiais que nenhum outro sacerdote tinha. Ele comandava todos os outros sacerdotes e estava à frente da organização do culto religioso. Só o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos, no tabernáculo, no dia da expiação anual, para expiar os pecados da nação. Ok? Então, foi juiz, sumo sacerdote, mas não há como falar de Eli sem se falar dos seus filhos, ok?
E os seus filhos pecavam grandemente contra o Senhor. Os seus filhos eram sacerdotes como o seu pai. Eram sacerdotes, mas não eram exatamente muito bons sacerdotes. Não eram bons sacerdotes e não eram boas pessoas, ok? A Bíblia diz que os seus filhos não se importavam com o Senhor. E, quem quiser abrir, em 1 Samuel 2:12, e eu escolhi a versão da Ara, 1 Samuel 2:12, ok? Eu vou ler. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor, ok? Então é daqui que nós tiramos que eles desagradavam totalmente o Senhor. E faziam tudo o que estava errado, ok? E a Bíblia descreve que eles tinham dois comportamentos, ou seja, dois pecados associados às ofertas, ok? Depois ainda vamos ver outro pecado que a Bíblia nos descreve, mas agora vamos nos concentrar nas ofertas. Ora, então em 1 Samuel 2:17 diz-nos o seguinte: era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Então eu agora vou ler 1 Samuel 2:13 a 14, fica por aí, irmãos, 1 Samuel 2:13 a 14, e diz o seguinte: porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém algum sacrifício, estando-se cozendo a carne, vinha ao moço do sacerdote com um garfo de 3 dentes em sua mão e enfiava-o na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam a todo Israel que ia a Siló, e Siló era o sítio onde Eli era sumo sacerdote, ok? Ora, de acordo com a lei, não era errado eles tirarem uma porção para si, ok? Deus já tinha estabelecido isto. De acordo com a lei, cabia aos sacerdotes uma parte dos animais sacrificados, mas o que se condena aqui é que eles utilizavam esse benefício em excesso. Eles tiravam mais porções do que aquilo que era necessário, ok? E este foi o primeiro pecado que a Bíblia descreve em relação às ofertas. O segundo, e agora vamos passar para 1 Samuel 2:15 a 16. E eu vou ler. Também antes de queimarem a gordura, vinha ao moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não receberá a ti carne cozida, mas crua. E dizendo-lhe o homem: queime-se primeiro a gordura de hoje e depois toma para ti quando desejar a tua alma. Então ele lhe dizia: não, agora has de dar, e senão por força a tomarei, ok? Então eles obrigavam a fazer o povo de Israel a fazer coisas erradas, ok? E aqui, para perceberem de outra maneira, eles apanhavam parte dos sacrifícios antes que fossem oferecidos a Deus no altar. Comiam carne antes da gordura ser queimada e eram práticas contrárias ao que Deus já tinha estabelecido previamente em Levítico, ok? Por exemplo, isto é só um exemplo assim mais prático. Uma pessoa fazia uma oferta para ter os seus pecados perdoados e os filhos de Eli roubavam a oferta e tratavam a atitude de arrependimento da pessoa com fingimento, ok? Só para os irmãos poderem perceber, porque às vezes estas coisas são assim um bocadinho confusas, ok? Então, a Bíblia descreve-nos este pecado, que eles tiravam mais do que deviam, desobedeciam às instruções que Deus tinha deixado em Levítico, e a Bíblia diz que eles dormiam com muitas mulheres, ok? Este é o terceiro pecado que eu queria falar. Era, porém, Eli, em 1 Samuel 2:22, se quiserem acompanhar, ok? 1 Samuel 2:22. Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto os seus filhos faziam a toda Israel e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação, ok? Então, Eli era juiz, sumo sacerdote, tinha estes 2 caramelos como filhos, que só faziam o que estava errado, mas uma coisa muito importante acerca de Eli é que ele era orientador, professor e instrutor de Samuel. E nós todos conhecemos Samuel, não é? Samuel é uma referência ainda hoje para nós, porque Samuel nunca fazia o que estava errado, ok? Então, Eli ficou com Samuel desde muito novo,
E na Bíblia fala sobre Samuel ter ficado com Eli desde a idade usual do desmame. E normalmente isso é entre os 2 ou 3 anos. Então Eli tomou conta de Samuel desde essa idade, desde muito pequenino. Então Eli, a Bíblia diz que, não precisam de abrir, irmãos, em 2 de Samuel 2,26, a Bíblia diz que Samuel, nesta altura, enquanto ia crescendo, crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Então, Samuel, que era o pupilo, o discípulo de Eli, ia crescendo, e à medida que ia crescendo, ia agradando o Senhor. E não ia só agradando ao Senhor, ia agradando às pessoas a quem ele servia, às pessoas que estavam à volta. E o que é que fazia Samuel enquanto estava em crescimento, ok? Samuel auxiliava o sacerdote Eli, e era como se fosse um sacerdote estagiário ou um sacerdote em treinamento. Começou com tarefas mais simples, como a abertura das portas do tabernáculo, todas as manhãs, limpeza de móveis, varrer o chão, e à medida que ele foi crescendo, começou a assistir, a auxiliar mais de perto Eli na realização dos sacrifícios. E Samuel também era da tribo dos levitas. Ok, então, para fazer uma breve conclusão aqui desta primeira parte, Eli servia ao Senhor, já percebemos que sim, mas não servia bem. Não servia bem, não geria bem a sua casa e os seus filhos pecaram e levaram o povo a pecar. E os irmãos perguntam, mas não geria bem a casa, mas como é que... A casa a gente já viu que sim, mas não geria bem o ministério, como é que a gente sabe? Então e Eli não fez nada? Eli fez, porque há muitas pessoas que pensam que Eli não fez nada. Mas Eli tentou intervir junto dos seus filhos, tentou dar-lhes uma reprimenda, ok? E essa reprimenda está em 1 de Samuel 2, 22 a 25, ok? 1 de Samuel 2, 22 a 25, e eu vou ler. Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo o Israel, e de como se deitavam com as mulheres, que em bandos se juntavam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes, por que fazeis tais coisas? Porque ouço de todo este povo os vossos malefícios. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço. Fazeis transgredir o povo do Senhor, pecando o homem contra o homem, os juízos julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz do seu pai, porque o Senhor os queria matar. Ok, irmãos, não se enganem, aqui o Senhor queria matá-los porque eles não ouviam a voz do seu pai, nem ouviam o Senhor. Então, aqui indica-nos, neste trecho da Bíblia, indica-nos que Eli fez, de facto, Eli tentou intervir junto dos seus filhos. Mas a Bíblia vai nos dizer seguidamente que ele fez alguma coisa, mas essa alguma coisa não foi suficiente. E agora é um dos três principais que eu quero que os irmãos possam abrir, se faz favor, que é em 1 de Samuel 2, do 27 ao 36. 1 de Samuel 2, do 27 ao 36. E aqui, neste trecho que nós vamos ler, faz parte da exortação do Senhor a Eli, à sua casa e à sua descendência. E aqui dá-nos pistas de como Eli não fez o suficiente. E agora eu vou ler da versão livro. Eu sei que só alguns dos irmãos é que têm, mas eu escolhi esta versão de propósito para se perceber melhor as palavras do Senhor dirigidas a Eli. Então, Eli, pronto, não fez a sua parte como deveria ter feito, e Deus levantou outro servo para ir ter com ele e exortá-lo. Então diz assim a palavra do Senhor. Um dia veio ter com Eli um servo de Deus que lhe comunicou a seguinte mensagem da parte do Senhor. Não revelei eu o meu poder quando o povo de Israel era escravo no Egito? Não escolhi o teu antepassado Levi, de entre todos os seus irmãos, para ser meu sacerdote e sacrificar junto do altar, queimar incenso e trazer as vestimentas sacerdotais enquanto me servia? E não dei também as ofertas apresentadas em sacrifício aos sacerdotes? Aqui Deus está a falar que tinha destacado uma porção dos sacrifícios para eles. E então, irmãos, agora a seguir é que vem as partes mais graves que Deus acusa Eli e a sua casa.
Então, por que são tão vorazes em relação às ofertas que me são trazidas? Porque tens respeitado mais a vontade dos teus filhos do que a minha. E isto foi um erro fatal que Eli fez, ok? Ter respeitado mais a vontade dos filhos do que do Senhor Altíssimo. Porque é que tanto tu como eles têm engordado com o melhor dos sacrifícios que me são oferecidos pelo povo? Por isso, eu, o Senhor, Deus de Israel, declaro que, apesar de ter prometido com os descendentes da tribo de Levi, que seriam sempre meus sacerdotes, seria insensato pensar que os vossos atos poderiam continuar. Eu darei honra apenas a quem me honra e afastarei aqueles que me desprezam. E agora, irmãos, vem a parte em que Deus traz uma profecia futura para a casa de Eli, especificamente para Eli, para a sua casa e para a sua descendência. Porém, um fim à tua família, para que não me sirvam mais como sacerdotes. Cada um dos seus membros morrerá antes do tempo normal, nenhum chegará a velho. Terás ocasião de constatar a prosperidade que darei ao meu povo, mas tu e a tua família achar-se-ão em necessidade e angústia. Ninguém entre vós alcançará uma idade avançada. Os que prolongarem o seu tempo de vida será para viverem na amargura e no desgosto. Os seus filhos morrerão na força da idade. E para te provar que é verdade aquilo que te foi dito e que há de acontecer, farei com que os teus 2 filhos, Ofni e Finéias, morram no mesmo dia. Depois suscitarei um sacerdote fiel para me servir e fazer tudo aquilo quanto eu disser. Abençoarei os seus descendentes e todos os da sua linhagem serão sacerdotes diante do meu ungido para sempre. Então os da tua família se inclinarão perante ele para pedir dinheiro e comida. Rogamos-te, dirão eles, que nos deixes ter alguma função entre os sacerdotes para que tenhamos alguma coisa para comer. Ok? Não sei se agora os irmãos conseguiram perceber e captar estas palavras do Senhor. Então, mas se calhar os irmãos também estão a perguntar uma coisa que é: então, mas Eli participou ou não participou no pecado dos seus filhos? Porque isto acaba por ser assim um bocadinho confuso, assim um mais ou menos. Ora, embora Eli não apareça na Bíblia participando diretamente dos pecados dos seus filhos, há alguns que dizem que ele acabou participando deles por omissão. E, como eu já tinha dito, o erro maior foi ter honrado os seus filhos acima de Deus. Mas aqui, aqueles versículos que eu vos li, que eu vou ler outra vez. Porque é que tanto tu como eles têm engordado com o melhor dos sacrifícios que me são oferecidos? E este versículo indica-nos que, de alguma maneira, Eli também pecou e, de alguma maneira, tinha algum benefício indireto com o pecado dos seus filhos, com o comportamento que os seus filhos tinham, ok? Então, a partir deste momento, eu vou dar aqui uma breve explicação. A linha sacerdotal passou a ser considerada através da descendência de Eleazar. Ou seja, veio de Arão e Tamar, depois algures foi dar Eli, mas a partir deste momento, não. Deus disse que iria continuar na tribo de Levi, mas a partir de agora seria através do outro irmão de Itamar, que era o filho de Arão, e era a partir daí que viria a linhagem sacerdotal, ok? Esta exortação aponta, como a gente esteve a falar ainda agora, para os pontos fracos de Eli. Foi o seu ministério também como pai, que acabou por contaminar o seu sacerdócio. E de acordo com a profecia dada, Deus não estava satisfeito de todo. Nós lemos este trecho e vemos como Deus estava completamente insatisfeito com o comportamento de Eli e dos seus filhos. E é aqui, irmãos, que nós devemos pensar um bocadinho, e eu pelo menos eu penso bastante, como é que Eli reagiu? Porque isto não foram umas palavras suaves, isto não teve açúcar, irmãos. Às vezes nós recebemos assim um toquezinho do Senhor. Aqui não foi toquezinho do Senhor nada, foi frontal, foi direto. Como é que este homem conseguiu lidar com o seu dia-a-dia, a partir daqui, como é que ele andava todos os dias com esta sentença sobre a sua cabeça? Será que ele aceitou o que Deus lhe disse?
E irmãos, se nós lermos mais à frente, como vamos ler, eu vou-vos dizer que ele aceitou. Ele aceitou o que Deus lhe disse. Ele aceitou esta sentença, este castigo, esta punição sobre a sua cabeça. E até ele teve muito respeito à palavra e a Deus. Ok? E então, nós agora vamos ler, eu acredito que agora os irmãos tenham recebido um marcadorzinho com o versículo, e agora nós vamos ler o trecho bíblico referente a este versículo. Ora, então, 1 Samuel 3, de 1 a 10, e eu escolhi a versão da ARA, 1 Samuel de 3, de 1 a 10, já está os irmãos, já lá está, pronto, não é muito longe, então eu vou ler. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado do sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: eis-me aqui. Correu a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas Eli disse: não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar: Samuel. Este se levantou, foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse, voltou a dizer outra vez: não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. E isto significa que Deus ainda não tinha tido aquele encontro, Samuel ainda não tinha tido aquele encontro com o Deus Altíssimo. Isso ainda não tinha acontecido e estava a acontecer agora. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez e ele se levantou e foi a Eli. Isto parece quase caricato, irmãos. Deus chama Samuel, vai a Eli, Eli diz: não te chamei, pai, pela terceira vez. Mas pronto, isto ainda continua até a quarta. Então, o Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, ele se levantou e foi a Eli: eis-me aqui, pois tu me chamaste. E esta parte é muito importante, irmãos. Então, Eli, entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Eli percebeu que havia ali alguma coisa que era Deus a chamar Samuel, ok? Então, por isso Eli disse a Samuel: vai deitar-te, se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então, pela quarta vez, veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Até aqui a palavra do Senhor, irmãos. Não sei se os irmãos repararam, e eu acho isto mesmo muito bonito, ok? Porque Eli teve uma postura correta, ok? Lembram-se de Eli, das palavras que ele recebeu ainda há bocado, de exortação do Senhor, daquela sentença com que ele andava todos os dias. E ele agora, neste momento, ele continuava a instruir Samuel. E ele neste momento que ele percebeu que Samuel estava a ter um encontro com Deus, ele podia ter feito tanta coisa, irmãos. Ele poderia ter feito tanta coisa fora da vontade do Senhor. Ele poderia ter-se vingado. Ele poderia... Tantas coisas que Eli poderia ter feito, mas não fez. Ou seja, a primeira coisa que eu quero anotar aqui com a postura correta de Eli é: Eli, apesar de tudo o que ele recebeu da parte do Senhor, ele fez a vontade de Deus. E qual era a vontade de Deus? Era que Eli continuasse a instruir Samuel. Samuel precisava de um professor. Neste momento Samuel está bem, servia no templo, mas ainda não tinha aquele contacto com o Senhor. E Eli teve discernimento espiritual para perceber: ok, é isto que se está a passar. E o que é que Eli fez? Ele continuou a instruir Samuel, porque ele não conseguia passar por este momento sem instrução, sem ensinamento. Ele precisava de um apoio. Okay? E é muito interessante que Samuel confiava tanto em Eli que ele fez exatamente o que Eli lhe tinha dito, ok? Então é muito bonito ver isto, que
Eli não deixou de fazer a vontade de Deus, Eli não deixou de fazer o que era correto à palavra do Senhor, à vontade de Deus. Ele continuou a instruir Samuel no bom caminho, ok? Esta foi a número 1. E a número 2 que eu quero destacar é que Eli reconheceu a justiça de Deus, ok? Mas isto está noutro trecho, irmãos. Em 1 Samuel 3, do 11 ao 18, ok? Está aí mesmo próximo, é já quase a seguir. 1 Samuel 3, do 11 a 18, diz assim, vou ler a palavra. Disse o Senhor a Samuel, eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e o cumprirei, porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis e ele não os repreendeu. Que irmão repreendeu, mas nós conseguimos perceber através dos outros trechos da Bíblia que aquilo não foi suficiente, ok, irmãos? Só para não ficarem na dúvida. Ficou Samuel deitado até pela manhã e então abriu as portas da casa do Senhor. Porém, temia relatar a visão de Eli. Ok, então agora nós vamos parar aqui por um momento, porque isto parece quase de novela. Então, Eli disse-lhe, olha, vai, faz isto assim e assim. E Samuel vai e faz tudo certinho e tem um momento com o Senhor. Então Samuel, que sempre ficou instruído a cargo de Eli, o que é que Deus o Altíssimo, com quem ele nunca tinha visto e contactado, lhe vem dizer? Ora, Deus diz-lhe exatamente o que tinha dito a Eli, eu vou julgar a casa dele e a coisa não vai correr bem, não é? Então estão a ver Eli no dia seguinte de manhã feito cusco, porque somos todos um bocadinho, não é? A ver que o seu discípulo teve o encontro com o Senhor, então vai e pergunta-lhe, tipo, olha, então, como é que foi aquilo ontem, não é? E Samuel, ai, não é? Porque o que é que eu vou dizer, não é? Porque eu não quero dizer que o Senhor Altíssimo te exortou, não é? Pronto, então estão a ver a cena. Então vou continuar a ler, irmãos. Ficou Samuel deitado até pela manhã e então abriu as portas da casa do Senhor. Porém temia relatar a visão de Eli, e é legítimo. Chamou Eli a Samuel e disse, Samuel, meu filho. Ele respondeu, eis-me aqui. Então ele disse, que é que o Senhor te falou? Peço-te que não me o encubras, assim Deus te faça o bem que lhe aprover se me encobris alguma coisa de tudo o que te falou. E isto noutras versões significa que Eli disse qualquer coisa do género, que Deus te castigue se tu não me disseres a verdade, tu não me ocultes nada, ok? Então Samuel lhe referiu tudo e nada lhe encobriu, e disse a Eli, isto é importante, senhores, e disse a Eli, é o Senhor, faça o bem que lhe aprover. Ok? E nestas palavras, Eli reconheceu a justiça de Deus. Ok? Reconheceu o seu pecado, conseguimos perceber isto, e conseguiu perceber que apesar da reprimenda que ele levou, Deus não deixa de ser Deus. Ok? Deus não deixa de ser justo. Deus não deixa de ser um Deus de amor, sábio. Porque Deus é sábio. Para dar uma reprimenda daquelas, ele sabia o que estava a fazer. Ok? Eli estava resolvido com a justiça de Deus e com o que Deus tinha decidido. Foi essa a postura que demonstrou com as suas palavras respeito pela pessoa de Deus e pelo que ele decidiu para a vida de Eli, ok? Porque Eli fez mal, ele sabe que fez mal, senão ele não tinha aceitado isto, ele não continuava a instruir Samuel, ele não continuava a fazer o que era bom, ok? E agora assim, um momento de reflexão, irmãos, vamos aplicar isto às nossas vidas. Eli recebeu uma reprimenda de grande calibre da primeira vez da parte do Senhor. E ele ainda teve que ouvir a segunda vez do seu discípulo. Ainda teve que ouvir a segunda vez, não bastava a primeira. Ele teve que ouvir a segunda vez. Se fôssemos nós a receber uma reprimenda da parte do Senhor, como é que nós agiríamos? Continuaríamos a fazer a vontade do Senhor como Eli fez? E a vontade do Senhor no caso dele era continuar ali a instruir Samuel. Nos nossos será outras coisas, nós sabemos da vontade de Deus para as nossas vidas. Amém, irmãos? Pronto. Estaríamos nós resolvidos com Deus?
como Eli estava, Eli aceitou. Eli aceitou. Ele ainda teve que ouvir aquilo a segunda vez e ele aceitou. Estaríamos nós resolvidos com Deus e estaríamos nós resolvidos connosco próprios. Continuaríamos a reconhecer Deus como Ele é, um Deus de amor, justo, soberano e sábio, que sabe o que faz. Porque nós sabemos que Deus sabe o que faz, mas às vezes na teoria é fácil, mas chega à prática e é difícil, ok? Reconhecermos Deus apesar do que Ele nos alertou. E quando passamos momentos menos bons da nossa vida, ok? Não se estende só à reprimenda, à exortação. Quando a nossa caminhada com o Senhor está fraca, está num ponto baixo, porque aconteceu com Eli deixou o pecado entrar na sua vida, então já não tinha aquele relacionamento com Deus, ok? Quando a nossa vontade é diferente da de Deus, sim, porque a de Eli e de Deus não tiveram nada a ver uma com a outra, foram vontades totalmente diferentes. Como é que nós reagimos? E acima de tudo, irmãos, como é que influenciamos os outros à nossa volta? Porque mais uma vez Eli poderia ter influenciado negativamente Samuel, podia ter-lhe roubado aquele momento de intimidade com Deus. Mas Eli não fez isso. Ele continuou a fazer o bem. Ok? Eli pode ter deixado um mau legado como pai e sacerdote, mas deixou-nos um bom exemplo, ok? Nós já vimos tudo o que Eli fez mal. Sim, Eli fez muita coisa mal na sua família, no seu ministério, ok? Mas não nos podemos esquecer que, apesar de tudo isto, foi Eli que foi professor de Samuel. Foi Eli que foi professor de Samuel, ok? E nós vemos que Samuel, está bem que tem muito mérito do seu caráter e do seu relacionamento com Deus, mas Samuel tornou-se um juiz mais tarde, tornou-se sumo sacerdote, e é uma referência até hoje que nós temos, porque Samuel não fazia nada de errado. Samuel não fazia nada de errado e nunca se deixou corromper. Então, irmãos, eu agora tenho aqui, vou passar, eu sei que tenho mais 10 minutos, ok, mas eu vou ser breve. Queria deixar mais uma pergunta connosco, ok, com os irmãos. E neste momento, será que nós estamos atentos aos avisos, aos alertas, às chamadas de atenção que o Senhor tem para nos dar? Porque Deus faz isto com amor, como nós ouvimos o Miguel a escolher aquele versículo. Deus faz isto com amor, Deus exorta por amor, ok? E então agora vamos a um lado totalmente diferente da Bíblia e vamos a Hebreus 12, 5 a 6. Hebreus 12, 5 a 6. E Hebreus 12, 5 a 6 estabelece os 3 graus de intervenção divina, os 3 graus de correção divina que Deus tem de ter para conosco, para nós ouvirmos, ok? Mais uma vez, irmãos, é com amor, ok? Então, o grau número 1, esperem aí que eu vou ler primeiro o versículo. Então, Hebreus 12, 5 a 6, que acredito que já todos lá estejam. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaies quando por ele fores repreendido, ok? Ali se calhar desmaiou ali um bocadinho ao início, mas nós acabámos por ver o resto da sua vida, que ele acabou por se orientar e fazer o que era correto, ok? Então, muita atenção aqui, não desmaies quando por ele fores repreendido. Ok, então vamos passar para o grau número 1, que está aqui baseado no versículo 5, da correção divina, e o grau mais soft que Deus tem para connosco, ok? Que é a repreensão. Número 1 é a repreensão. E o que é uma repreensão? É uma advertência verbal, ok? E Deus faz ouvir de muitas maneiras. Pode ser um simples pensamento convincente, a nossa consciência a acusar-nos, uma palavra sábia de outra pessoa, e esta gente não gosta nada, não é? Mas às vezes tem que ser. Um trecho das Escrituras, uma pregação da palavra de Deus, o convencimento do Espírito Santo. E quantas vezes, irmãos, a gente se calhar já não leu, não estávamos num devocional e o Senhor fala ao devocional, fala através do devocional para nós e a gente pensa, epá, esta bolas é para mim. E quantas vezes a gente também não lê a palavra
e Deus diz, olha, aqui, corrige isto, faz isto. Quantas vezes em oração nós não estamos a orar e o Senhor e o Espírito Santo leva-nos à mente, olha isto que fizeste hoje ou há 2 semanas atrás, lembras-te? E nós sentimos mal com aquilo. Deus diz, não fizeste bem, ok? Quantas vezes isso não acontece? Não vamos abafar a voz do Espírito Santo, ok? Devemos estar atentos a estas chamadas verbais. Todavia, se endurecermos o nosso coração e fecharmos os ouvidos, torna-se forçoso Deus intensificar a correção, ok? Porque não nos vamos esquecer, Deus ama-nos. Então, se nós não ouvimos à primeira, Deus dá ali outro toquezinho, assim mais, olha, acorda aí, está bem? Porque eu já aviso a primeira vez e tu não ouviste, ok? Então, o segundo grau, e é no versículo 5, também baseado no versículo 5, é a reprovação. Isto pode significar o mesmo que disciplina. E isto é sentido de uma maneira diferente, ok? Pode ser sentido como uma ansiedade emocional, frustração ou angústia. Aquilo que antes trazia alegria, agora já não traz. As pressões podem aumentar no trabalho, na casa, na saúde ou nas finanças. Pode chegar ao ponto de a nossa relação com o Senhor parecer marcada pela tristeza ou apatia, cuja origem nós não conseguimos encontrar. Se algum destes sintomas lhe soa conhecido, irmãos, a gente não precisa de frequentar mais a igreja frequentemente, ok? Não precisamos de ler mais a Bíblia com uma atitude melhor. Precisamos de fazer outra coisa. Precisamos de procurar o pecado que continua em nossas vidas e as coisas sujas que nos impedem de receber o melhor de Deus, ok? E vamos para o último grau, que é baseado no versículo 6, que é o açoite, ok? E este dói mais, pelas palavras, não é? Açoite dói mais. E o açoite é usar o chicote, infligir um castigo físico. E é a mesma palavra que os evangelhos usam para descrever o que os romanos fizeram a Jesus antes de crucificá-lo. Ok? A coisa é feia, ok? Na verdade, pode substituir a palavra açoitar por causar dor excruciante. Pode ser uma dor excruciante. E não se esqueçam, irmãos, nós não estamos imunes a isto, porque na Bíblia diz que Deus açoita todo o seu filho. E todos aqui somos filhos do Senhor, certo? Ok? E provavelmente já todos fomos açoitados em nossas vidas, ok? Eu disse provavelmente, irmãos, ok? Nesse nível de disciplina, a pessoa está vivendo abertamente em pecado, em flagrante desprezo daquilo que sabe ser o certo. Não atendeu às chamadas anteriores de Deus para livrá-lo da rebeldia e trazê-lo de volta à frutificação. Então agora, os irmãos perguntam-se, então se calhar está ali na repreensão ou na reprovação e ao fim estou ali no açoite. Irmãos, eu não tenho base bíblica nem tenho desenvolvimento suficiente para dizer em que grau é que cada um deles estava. Mas o que interessa, e eu quero que os irmãos se lembrem sempre disto, é que Deus alerta sempre, mas Deus alerta sempre, irmãos, antes de realizar uma intervenção mais intensa. Okay? Antes de realizar qualquer intervenção de todo. Por exemplo, Adão e Eva. Deus disse-lhes, vocês vão ali, se comem daquilo, acontece A, B e C. Deus disse. Eles levaram um castigo, mas Deus disse-lhes antes. O povo de Israel, Deus dizia sempre, levantava sempre alguém para dizer, olha que isto vai acontecer, se vocês não se arrependerem. Deus levantava. Mas depois eles tomavam as decisões deles, não é? A cidade de Nínive, Jonas não queria ir lá pregar o arrependimento, porque Jonas ia dizer, olha, se vocês não se convertem a mim, vocês vão todos ser obliterados, vão ser todos destruídos, ok? Deus alerta sempre, antes de chegar a modos mais extremistas, ok? Eli ignorou os alertas do Senhor e continuou a permitir o pecado na sua vida. Isto eu quero dizer o quê? Já estou a acabar, irmãos, ok? Eu quero-vos dizer como é que Eli e a sua família acabaram, ok? Porque deixaram o pecado entrar nas suas vidas e não corrigiram a tempo, ok? Os filhos de Eli morreram numa batalha entre os israelitas e os filisteus.
estavam com a tarefa de segurar a arca da aliança e morreram, porque a arca acompanhava sempre cada batalha. Foi perdida para os inimigos e Eli morreu nesse contexto de batalha, não da batalha diretamente, mas quando os seus filhos morreram, alguém foi ter com um mensageiro da tribo de Benjamim, foi ter com ele e disse: olha, os teus filhos morreram e a arca da aliança foi perdida. E a Bíblia diz-nos que Eli pouco ou nada teve de tristeza em relação aos filhos. Não foi os filhos que o deixaram ficar triste, mas foi sim porque se perdeu a arca da aliança. O zelo de Deus continuou aqui, ok? Perderam a arca da aliança e Eli estava sem visão, com 98 anos, sentado numa cadeira, quando ouviu a notícia, não dos seus filhos terem morrido, mas ao saber que a arca foi perdida, caiu da cadeira, partiu o pescoço e morreu. Ok? E isto foram mortes trágicas provocadas pelo Senhor, como prometido, como castigo e sentença pelos seus pecados. Está bem, irmãos? Porque eles não ouviram o que Deus lhes tinha dito antes. E agora, para terminar, os irmãos não precisam de abrir, mas vou ler em Hebreus 12:11 e diz assim: toda a disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, porque nunca parece, irmãos, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça.